Então, quem encontrou aí, Isaías capítulo 37, versículo 14, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do... Repita comigo, Senhor. Me ajudem a pregar nessa noite. Então Ezequias subiu à casa do... E estendeu a carta diante do... E Ezequias orou ao... Dizendo, ó dos exércitos de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó, os ouvidos e ouve sobre... Não, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, ó, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a gente quando começa a estudar esta passagem da palavra do Senhor, se você for ali na internet, no Instagram, você ouvir, né, e procurar alguma coisa sobre isso, então normalmente colocam aqui um tema sobre esta carta, né, que Ezequias recebeu, né, do rei Senaqueribe, uma carta para Deus. Mas na verdade nós sabemos que quem recebeu a carta, quem foi? Foi Ezequias. O rei Ezequias recebe então uma carta do rei Senaqueribe, avisando e dizendo que ali a terra de Judá, o povo de Israel, seria atacado. E quando o rei Ezequias recebe essa carta, todas as outras nações já tinham sido subjugadas por esse mesmo rei. Um homem vil, um homem rude, uma nação que não respeitava ninguém, porque eles eram o povo da guerra. Mas na verdade o povo de Deus, né, com o tempo realmente aprenderam a lutar, aprenderam a guerrear, aprenderam a pelejar. Mas eu quero dizer para você que existe algumas guerras, existe algumas pelejas, viu, Léo? O Léo está aí, glória a Deus. Existem algumas pelejas, meus queridos, que não é tua, mas é de quem que é? É de Deus. Existem algumas pelejas, existem algumas batalhas, existem algumas guerras que ela não é nossa, mas ela é de Deus. E para que nós possamos entender por que o rei, né, Ezequias recebeu esta carta, nós vamos voltar um pouquinho aí no mesmo livro, bem tranquilo, e nós vamos ler passo a passo, para que nós possamos entender o que Deus quer falar e o que Deus precisa falar comigo e com você nesta noite. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Eu tenho certeza que tem algo aqui nesta noite para minha vida e também para a sua vida. Para a vida de vocês que estão nos ouvindo agora, tem algo muito especial da parte de Deus, para que a gente venha entender. E quando a gente entende as coisas do Senhor, quando a gente aprende as coisas do Senhor, como diz aqui o pastor Edson, às segundas-feiras, no estudo bíblico, quando a gente vem para o joelho aqui na terça-feira para a oração, eu quero dizer para você que o negócio fica diferente. Vai ter briga, vai ter batalha, vai ter guerra, vai ter levante, vai ter peleja, mas se você estiver diante de Deus e entender que Ele é sobre a tua vida, as coisas ficarão um pouco mais fácil e mais tranquila para você poder vencer. Então, Ezequias, ele recebe uma carta. A Bíblia diz que ele vai para o templo, coloca essa carta sobre o altar, e ele começa a orar e falar para Deus aquilo que os inimigos tinham falado de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então esse homem, ele começa a narrar, ele começa, Senhor, olha, nós não podemos, mas o rei Senaqueribe disse isso do Senhor. E nós sabemos que o Senhor não é isso. E o engraçado, queridos, que eu até contei, né? Eu falava e você repetia,
o Senhor. Amém? Então, em uma pequena oração, em uma curta oração, pastor, esse homem, o rei Ezequias, ele falou pelo menos 7 ou 8 vezes no nome do Senhor. Ele entendeu, queridos, que quem tem poder e o importante quem era, não era ele que era rei, mas era Jesus Cristo que era rei dos reis e senhor dos senhores. Várias e várias vezes ele falava, Senhor, Senhor, porque ele tinha convicção e ele sabia, queridos, do poder que Deus tinha para poder resolver o problema e para Deus poder resolver essa situação. E quando nós estamos falando do povo assírio, queridos, não é qualquer povo. Não é qualquer povo. Não é qualquer povo que tem a arte da guerra. Não, era um povo extremamente cruel. Quando eles atacavam um povo, quando eles entravam em guerra contra um povoado, contra um país, quando eles entravam no país que eles ganhavam a guerra, estupravam crianças, estupravam mulheres. Colocava uns mastros na beira da estrada, pegava os homens, feria, machucava, mas a pessoa ainda viva, e vestia a pessoa naquele mastro viva. Quem está me entendendo, diga amém. Então, é uma carta deste povo que Ezequias recebeu. Então, não é qualquer povo, e também não é qualquer carta. Então, esta carta aqui foi uma carta o quê? Uma carta de afronta. Dizendo, olha, rei Ezequias, vocês não poderão nos vencer. Nós vamos derrotar vocês, como nós derrotamos todos os povos da região. Só falta vocês. Ei, queridos, muitas vezes, a carta que você recebe, a carta que eu recebo, ou a mensagem que você recebe, ou a mensagem que eu recebo, é mensagem, querido, para nos destruir, é mensagem para poder nos tirar da direção, é mensagem para nos ferir, para nos machucar, e para mostrar que Deus não tem poder na minha vida ou na sua vida. Naquele dia, naquele tempo, foi assim com o rei Ezequias, e hoje não é diferente comigo, e também não é diferente com você. Porque eu sei que todos nós aqui temos luta, todos nós aqui temos prova, mas o mesmo Deus que livrou lá naquela época o rei Ezequias e toda a terra de Judá, livrou do rei Senaqueribe. O mesmo Deus que esteve lá aquele dia é o Deus que está hoje aqui nesta noite para poder também te livrar e também para poder me livrar. Amém, queridos? Então vamos entender como que esta carta chegou na mão do rei Ezequias, para a gente poder entender isso e sermos abençoados nesta noite, mas muito abençoados. Volta comigo aí, Isaías capítulo de número 36, versículo de número 1. Isaías capítulo de número 36, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei da Síria, que estava em Laquis, enviou Rabsaque com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do tanque do lavandeiro. Guarda bem esse nome para mim, por favor. Tanque do lavandeiro. Versículo 3. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Pode deixar sua Bíblia aberta. Olha aqui para mim. Bom, estava sendo atacado, ou melhor, ia ser atacado. Então o rei da Síria manda alguém falar com o pessoal do rei Ezequias. Então 3 homens saem do palácio para poder atender, o mensageiro que vinha trazer o quê? Uma mensagem para avisar que eles iriam atacar aquele lugar. A minha Bíblia está dizendo, e a sua também, diz que quando esses homens chegaram, já com muitos soldados,
eles pararam em um lugar. A Bíblia diz que eles pararam em um aqueduto, chamado ou perto do tanque do lavandeiro. Amém, queridos? Que eu pedi para você guardar bem esse nome. Pastor, que local era esse? Que lugar era esse? Esse local, esse lugar, era realmente um tanque. E vinha ali um cano de água limpa, água abundante, e onde as roupas sujas do povo de Judá, do povo de Israel, eram lavados ali naquele lugar. E o engraçado, quando o inimigo chega, onde que ele para? Onde que ele monta a guarda? Numa fonte de água. Água é vida, amém? Água é vida. A água também serve para quê? Para poder lavar as roupas, como já está dizendo aqui. Que eles pararam perto de um cano, de um tanque, né? Chamado o tanque do lavandeiro. E naquele tempo, pasmem vocês, não eram as mulheres que lavavam as roupas, mas eram os homens. Amém, pastor? Eram os homens, né? Eram os homens que lavavam as roupas. Mas ainda bem que, graças a Deus, o tempo mudou. Hoje são as irmãs que lavam as roupas. Glória a Deus por isso. Louvo a Deus pela vida da minha esposa e pela vida de cada uma de vocês que está aqui, né? Eu vejo aqui que vocês têm cuidado das roupas do marido, passado, ornamentado. Glória a Deus por isso. Mas naquele tempo, queridos, eram os homens que lavavam as roupas. E eles eram chamados de lavandeiros. Por isso que aquela região tinha ali o tanque do lavandeiro. O lavandeiro saía na cidade, e eu já preguei, há 3 anos atrás eu preguei essa palavra aqui. Mas Deus me incomodou para pregar de novo. E quando Deus incomoda para pregar, porque de repente há 3 anos atrás tinha alguém que não ouviu, vai ouvir hoje. E quem ouviu há 3 anos atrás, e foi no mesmo mês que eu preguei. Olha só, que maravilha. Orando ao Senhor, tenho aqui nos meus achados aqui, das minhas escritas, falei, opa, peraí, eu acho que eu já preguei sobre isso. Eu acho que eu já falei sobre esse assunto. Mas Deus falou, fala de novo. Prega de novo. Ensina de novo. Exorta de novo. Cobra de novo. E se precisar, dá uns gritos de novo. Falei, então deixa para mim, Senhor. Amém, queridos? Então, o lavandeiro saía na cidade, batendo de porta em porta e perguntando. Na verdade, quando batia na porta, a pessoa que estava lá dentro perguntava, quem é? Ele respondia, é o lavandeiro. E ele perguntava, tem roupa suja para lavar? Ele saía desta casa e ia para outra casa, e a pessoa perguntava, quem é? Ele respondia, é o lavandeiro. Tem roupa suja para lavar? Ei, queridos, o inimigo, quando chegou, ele parou em um lugar que precisava ser usado para lugar de limpeza. As roupas seriam lavadas ali naquele lugar, mas o inimigo vem e acampa naquele lugar. Não tinha como mais lavar roupa, não tinha mais como o povo se limpar. Quem está me entendendo, diga amém. O lavandeiro não podia mais ir àquele lugar, porque o inimigo estava ali. O inimigo acampou em um lugar que era de mudança, que era de... E parece que não é tão importante, querido, mas é muito importante. Então, você marido, você mulher que está aqui nesta noite, é muito importante você manter a sua casa limpa, as suas coisas limpas, as suas coisas organizadas. Porque o inimigo, ele não é bobo. Ah, pastor, mas eu sou humilde, eu sou muito simples. Vem daí. O inimigo não é bobo. Quem está me entendendo, diga amém. Quem é? Quem é? E aí eu pergunto, tem roupa suja aí? Para Jesus poder lavar hoje? Se tiver roupa suja, o lavandeiro já está aqui. Nós estamos aqui, mas eu creio que o lavandeiro também está lá na nossa casa, porque a Bíblia diz que o lavandeiro é onipresente, onipotente
e onisciente. Ele pode estar aqui, mas também vai estar lá na tua casa. Por isso hoje, queridos, traga diante de Deus e entrega tudo para Ele. Senhor, está aqui, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero isso para minha casa, eu não quero isso para minha família, eu não quero isso, eu não quero, estou entregando, o Senhor lava, cuida de tudo para mim. Então quando o inimigo vem, o primeiro lugar que ele acampa é no campo do lavandeiro, lugar que ele sabia. O filho pródigo sai de casa, gasta tudo que tem, esbanja tudo. Mas um dia ele entende que ele precisa voltar para casa. E a Bíblia diz que quando o pai está na porta, que o vê chegando, o pai está na porta, com certeza aguardando, talvez orando, talvez clamando, talvez pedindo pela volta do filho. E a Bíblia diz que quando ele vê o filho voltando, ele correu, encontro do filho, abraçou, beijou, trouxe para casa e mandou fazer o quê? O que mandou fazer? Trocar as vestes, dar um banho, ainda fez festa. Quem está me entendendo, diga amém. E olha só, queridos, naquele tempo, o pai daquele moço era um homem de posse. E naquele tempo, um homem rico, um homem de posse, não andava correndo. É isso, pastor Edson? Naquele tempo, um homem rico não andava correndo. Mas a Bíblia diz que quando aquele homem viu o filho, ele saiu correndo e foi ao encontro. Será que Jesus vai ter que correr atrás de você? Será que Deus vai ter que correr atrás de você? Ou somente Ele está na porta esperando você fazer o contrário, você correr em direção ao nosso Deus? Quem está me entendendo, diga amém. Ainda no capítulo 36, versículo 11. Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: Por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós entendemos. Não fale em hebraico, porque nós entendemos. Tá, vamos lá, desculpa. Não fale em hebraico. Os ouvidos do povo que está sobre aonde? Sobre a muralha. Que está sobre a muralha. Mas Rabsaque lhe respondeu: Você pensa que o seu senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que junto com vocês terão que comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: Escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha aqui para mim um pouquinho. Talvez você não tenha entendido. Eu vou te explicar essa história. Isso é muito bacana isso, aquilo que Deus faz. Então o inimigo chega para trazer uma carta, para trazer uma notícia. E você já viu que, de repente, né, a gente está num monte de gente assim, chega alguém para falar alguma coisa para a gente, e esta conversa, ela é o quê? Particular. Então, quando a conversa é particular, não se fala no meio de todo mundo. Não se fala no meio do microfone. Então, a mensagem que o povo da Síria trouxe era algo que era para ser falado somente para o rei da Síria e para os governantes do palácio. Mas isso não aconteceu. Quando esse Rabsaque chega, ele começa a gritar e a falar para todo mundo, e a Bíblia diz que quando ele começa a falar, porque ele estava do lado de fora do muro, ele sai do palácio, vai do lado de fora do muro e começa a falar com esse homem. Mas esse homem não falou somente para aqueles que faziam parte do palácio. Esse homem começou a gritar e espalhar para todo mundo qual era a intenção do rei da Síria.
e o que o rei da Síria queria. Mas aí, aqueles homens que eram do palácio, que eram, os homens de confiança de Ezequias, diz para Rabsaque: olha, não grita não, porque está todo mundo ouvindo, fala baixo. E ele disse: não, eu quero que todo mundo ouça mesmo, eu quero que todo mundo saiba mesmo, que não adianta vocês quererem confiar no Deus de vocês, porque nós vamos passar aqui e vamos passar a régua em todo mundo, vamos matar todo mundo, nós vamos cercar esta cidade, não tem comida, não tem bebida, ninguém entra e ninguém sai. O que vocês vão fazer? De que maneira que vocês vão viver? Vocês vão ter que comer os excrementos de vocês e beber a própria urina, porque aqui, quando vocês derem mole, nós vamos atacar. Vocês não têm para onde sair, vocês não têm saída. Ei, queridos, quantas vezes você e eu nos encontramos diante de uma situação que nós olhamos e falamos: olha, não tem mais saída. Quem já passou por isso? Levanta a mão aí para mim, por favor. Quem já passou? Muitos de nós já passamos, queridos. Muitos de nós já passamos. Você olha para a situação e fala: não tem mais jeito, não tem saída. Mas eu digo para você: tem jeito e tem saída. Quando você não puder fazer, o nosso Deus pode. Aquilo que você pode, abençoado, faça. Aquilo que você pode, abençoada, faça. Mas aquilo que você não pode, vá para o templo, pegue a carta e apresente ao Senhor. Foi o que Ezequias fez. Ele não podia resolver, não tinha o que ele fazer, queridos. Mas muitas vezes nós hoje, quando nós não temos o que fazer, quando nós não temos mais como resolver, para onde que nós vamos? Facebook, Instagram e companhia limitada. Falamos com todo mundo, reclamamos para todo mundo, mas para quem pode resolver, para quem pode fazer alguma coisa por mim e por você, nós não falamos, querido. A internet é uma bênção? Uma bênção. Fica tranquilo que foi Deus que criou a internet, o celular, tudo foi Deus. Só que às vezes, eu e você, nós emprestamos para o brincalhão, capiroto, diabo, satanás, a besta, sei lá, tem vários nomes aí. Porque aquilo que é ruim tem demais, né? Aquilo que é ruim tem demais. Você pode escolher o nome que você quiser, mas é o mesmo cara. É o mesmo efeito. É o mesmo problema. É a mesma luta. E daí, queridos, o que você vai fazer? Quando você se vê diante de uma situação que não tem mais jeito, que você não consegue, que você não pode resolver. Capítulo 37. Isaías ainda. A gente poder entender. Então chegaram lá e começaram a falar e a espalhar para todo mundo. E a Bíblia diz que em cima do muro tinha um povo que estava em cima do muro. E nós sabemos que quem está em cima do muro é melhor pular do lado de Jesus, amém? Então tinha um povo em cima do muro que estava ouvindo. E com certeza esse povo que estava em cima do muro, pastores, ouviu aquilo, que Rabsaque falou. E já saiu espalhando, falando para todo mundo. Não tem mais jeito mesmo não. Ah lá, é crente, mas não tem jeito. O médico falou que já era. E muitas vezes nós compramos isso, queridos. Muitas vezes isso entra no meu interior e entra no seu interior. E nós começamos a achar que realmente não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que tem jeito. E nós vamos provar para você nessa noite que tem jeito. Aí Deus manda uma resposta. Está no capítulo 37, versículo 5. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria
blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja o quê? Com que ele seja morto à espada. Lá eu farei com que ele seja morto à espada. Vamos seguir viagem aqui. Ainda no capítulo 37, versículo 28. Deus falando ainda. Deus mostrando o caminho. Deus, sabe, direcionando a bênção. Versículo 28. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Deus falando agora com o rei da Síria. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que eu porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua, e farei você voltar pelo caminho por onde você veio. Eita glória! Ei, queridos, quanto o nosso Deus não tem para ninguém. Pode ser rei, pode ser governador, pode ser presidente, pode ser o que você quiser. E eu quero instruir você nesta noite sobre isso. Muitas vezes nós temos ouvido, queridos, muitas e muitas coisas na nossa mídia, de governos, de governantes, de guerras, de rumores de guerra, disso ou daquilo. Tudo isso está escrito na Bíblia que iria acontecer. Às vezes eu fico pensando, pessoas que são milionárias já não têm mais onde colocar dinheiro e ainda querem continuar brigando por causa de poder. O rei da Síria já tinha conquistado praticamente todos os reinos. Já tinha conquistado praticamente todas as cidades muradas, já tinha conquistado. Mas mesmo assim, queridos, ele queria mais. E ele começou a blasfemar contra o meu Deus e também contra o seu Deus. E aí Deus manda dizer, falou, olha, fica tranquilo, porque eu colocarei nele o meu anzol no nariz. Amém, queridos? E o freio na sua boca. Só quem está me entendendo, diga amém, queridos. O mesmo Deus que agiu lá é o Deus que está agindo hoje. Sabe qual é a diferença, meus queridos? O rei Ezequias, ele acreditava. O rei Ezequias, por mais medo que ele tivesse, ele confiava, ele sabia com quem ele podia contar. A minha pergunta para você é, você sabe com quem você pode contar? Com quem que você pode contar? Fala para mim. Com quem que você pode contar? Fala para mim. Deus, Jesus. Nós podemos contar. Se ele colocou um freio na boca lá, vai colocar aqui. Se ele colocou um anzol no nariz lá, vai colocar aqui. Mas no nariz do quê, pastor? Da enfermidade, da doença, da briga no lar, no casamento, no desespero. Ei, na depressão, na ansiedade, na insônia, Deus está colocando um anzol no nariz hoje. Quem crê nisso, diga amém. Deus está colocando hoje um freio na boca. Está colocando hoje. Não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Então, Deus disse que ele ia voltar pelo mesmo caminho que ele tinha vindo. Pelo mesmo caminho que ele veio, o Senhor disse que ele iria voltar. Ele iria voltar. Coloca para mim, por favor, aí, só para a gente poder entender e confirmar isso, né? Onde foi que eu marquei aqui? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo... Deixa eu marcar aqui, gente. Deuteronômio. Então vamos lá. Deixa eu ver. Não, está marcado aqui. Espera só um pouquinho que eu vou achar. Está aqui. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Coloca no telão para mim, por favor. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Olha só. O Senhor,
derrotará os inimigos que se levantarem sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da tua presença por quantos caminhos? 7 caminhos, querido. É importante nós entendermos isso. O mesmo rei Senaqueribe que vinha contra o povo de Israel, contra o povo de Judá, ele veio por um caminho e Deus disse, olha, vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Ele veio por esse caminho, mas ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Ele vai voltar. E conosco hoje não será diferente. Ainda no capítulo 37, versículo agora de número 36. Deus prometeu, Deus disse que ia fazer o quê? Que ele ia ajudar o povo. Que ele ia resolver o problema. E olha o que Deus fez. Olha só. Isaías 37, versículo 36. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios de manhã. Quando os restantes se levantaram, todos aqueles cadáveres, então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive. E por lá, fez o quê? Ele voltou para Nínive e por lá ficou. Eu acredito, eu creio que Deus ainda envia anjos para nos ajudar. Eu acredito que Deus ainda envia homens e mulheres de Deus em forma de anjo para nos ajudar, para nos socorrer, para resolver a peleja, para poder resolver a batalha. Então, quando a gente começa lendo esta parte da Bíblia, quando se fala aqui do ataque do rei da Síria contra Judá, dá a impressão, queridos, que não tem mais jeito, dá a impressão que não tem mais o que fazer, dá a impressão que não tem mais para onde ir. Mas o mesmo Deus que esteve lá é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. Mas para que isso aconteça, eu preciso o quê? Eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso confiar. Porque dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. É Bíblia. É palavra de Deus, que ele se cumprindo na minha vida e também na tua vida. Na minha vida e também na sua vida. Por isso, queridos, nós precisamos entender e compreender. E eu quero voltar um pouquinho, mas só num pensamento aqui. Nós lemos então lá no capítulo 36. E quando o inimigo chegou, ele parou aonde? Quem lembra? Alguém se lembra onde o inimigo, quando chegou, para poder atacar o povo, né? Eles acamparam em algum lugar. Alguém se lembra? Opa! No tanque do lavandeiro. Então ali no tanque do lavandeiro é lugar de limpeza, lugar de lavar, lugar de cuidar. É isso? Então vamos caminhar um pouquinho comigo na Bíblia aqui. É bem fácil para você achar, se você quiser. Mas se não, não precisa. Abra comigo sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 4 e 5. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 4 e 5. Ouço ainda algumas Bíblias folheando. Se você não achou, tem aqui no telão. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a fazer o quê?
O que Jesus começou a fazer, igreja? Lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Olha aqui para mim um pouquinho. Jesus pega uma toalha. Jesus pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Mas lá atrás, a gente ouviu um som. Quem é? É o lavandeiro. O mesmo lavandeiro que esteve lá, cuidando do povo da Síria. É o mesmo lavandeiro que estava lá, sentado na mesa da ceia. Levantou-se, pegou uma bacia com água, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos e começou a enxugar. Se o lavandeiro esteve com o rei da Síria, Ezequias, se o lavandeiro esteve com os discípulos naquela noite, eu duvido que o lavandeiro não esteja hoje aqui nesse lugar. Ele está hoje aqui, queridos, é só você pedir, é só você falar, é só você definir, é só você decidir. É questão de tomar uma atitude, é questão de tomar uma decisão. Sabe por quê, queridos? Quando a gente continua lendo aqui, olha aqui está escrito aqui, versículo 6. Quando se aproximou de Simão Pedro, sempre ele, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, o que faço? Você não compreende agora, mas vai entender depois. Opa, glória a Deus. Olha aqui para mim. Ei, tem coisa que Deus está fazendo agora na minha vida e na sua vida que nós não estamos entendendo. Tem coisa que Deus está fazendo agora que nós não estamos entendendo. E eu digo para você, não é para entender agora, não é para esse tempo, mas é para um pouco de tempo. Então acalma o seu coração, deixa Deus fazer, deixa Deus tratar de você, deixa Deus cuidar da tua casa. Pedro também não entendia, mas olha o que Jesus continua dizendo para ele. Vamos lá. Versículo 8 agora, né? Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte com quem? Comigo. Queridos, para um pouquinho. Vamos parar um pouquinho, vamos entender isso. Vamos parar um pouquinho, vamos entender isso. Se eu não te lavar, você não terá parte com quem? Comigo. Eu quero aproveitar, eu quero fazer um adendo aqui. Tem uma pessoa aqui da igreja, já me procurou, que quer se batizar. Amém, queridos? Então, olha, muito feliz, maravilha. Então, você que está aqui na igreja, e não é batizado ainda, não é batizada, pastor, eu tenho o desejo no meu coração de me batizar. Me procura a pastora, procura algum dos obreiros aí, dá o nome, avisa o pastor que eu quero me batizar. Vai fazer o cursinho, rápido, 3 ou 4 dias você faz, você aprende, você entende, e você se batiza. Prestem atenção nisso, pelo amor de Deus. Aquele que não se lavar, não terá parte comigo. Por que muitas vezes, queridos, entra no meu coração e no seu coração, eu estou dizendo que comigo foi assim. Quando eu me converti lá atrás, se bem que não demorei, acho que no máximo 6 meses, 5, 6 meses, já me batizei. Mas eu acabei de aceitar Jesus, acho que 15, 20 dias, já tinha um batismo. O meu coração queimava de desejo, de vontade de me batizar, mas eu fiquei com medo. E está certo. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito, mas tem que ser com entendimento. Mas ouça isso, Pedro, se eu não te lavar, aquele que não se lava, aquele que eu não lavar, não terá parte comigo. Quem que lava, Jesus, queridos? Quem que lava então é? É ele que lava. É ele que lava. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que o Senhor respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a...
Pedro não é bobo, não. Não é bobo, ele entendeu rapidinho. Versículo 10. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar. Não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E você está limpo, mas não o quê? Mas não todos. Isso eu tenho medo disso, queridos. Eu tenho medo, sabe por quê? Porque Judas, é de Judas que Jesus estava falando. Querido, Judas caminhou com eles. Judas viu todos os milagres. Judas estava sentado na mesa da ceia com o Senhor. Mas Jesus disse que nem todos que estão no meio, nem todos que estão junto, não é porque está caminhando junto, não é porque você vem na igreja, não é porque eu venho na igreja. Muitas vezes eu posso estar dentro da igreja, o céu se abre, Jesus vem para o arrebatamento, o que é que vai acontecer? O camarada fica aqui. Misericórdia mesmo. Misericórdia mesmo, queridos. Mas a impressão que muitas vezes eu tenho, ou você tem, que simplesmente por eu estar aqui, estamos limpos. Estamos fazendo o nosso papel. Estamos fazendo aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é certo diante do Senhor. E muitas vezes não, então cuidado. Aquele que não se lavar, aquele que não for limpo, não terá parte comigo. Então vamos entender isso? Vem ali os inimigos e acampa no campo do lavandeiro. O filho pródigo volta para casa, o pai manda dar um banho nele, trocar de roupa, para que ele possa entrar, para que ele possa voltar. Jesus está sentado na mesa, já para poder servir a ceia. A Bíblia diz que ele para, se levanta da mesa e começa a lavar os pés dos discípulos. A limpeza, queridos, é muito importante. E muitas vezes não é só física, mas a limpeza espiritual. Porque muitas vezes o corpo está cheiroso, né? Pega lá uns perfumes da Paulinha, compra lá um perfume da Paulinha. Ó, estou fazendo merchan aqui, Paulinha, então 10% para o pastor. Estou brincando. Compra lá uns perfumes com a Paulinha, ou com alguma outra irmã, um irmão que vende aí um perfume, né? O cara muitas vezes pode até nem ter tomado banho, mas bota um perfume e dá uma disfarçada, não dá? Mas isso não resolve. Muitas vezes o corpo está cheirosinho, bonitinho, mas por dentro é sepulcro caiado. Só quem está me entendendo, diga amém. Quem é? É o lavandeiro. O lavandeiro está aqui nessa noite, queridos. E o lavandeiro nessa noite, ele quer te lavar por dentro e por fora. O lavandeiro quer te lavar por dentro e também por fora. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando aceita Jesus, pode ser um traficante, pode ser uma prostituta, pode ser um perdido como eu era. Quando Deus entra na tua vida, Ele te muda por dentro e por fora. Quantas vezes a pastora Márcia, não quero mais saber de você, rapaz, não tem condição de viver com você, não tem mais jeito. Eu sei que a dona Maria Marta fica chateada, mas né, dona Maria Marta, mas é isso aí. Mas Jesus me encontrou, o lavandeiro me encontrou, Marquinhos. O lavandeiro me encontrou. E eu costumo dizer, sabe o que, Marcela? Sabe o que eu costumo dizer de mim, da vida que eu tinha, da vida que eu levava? Para mim jogar no lixo, tinha que me lavar, dar uma melhoradinha para eu poder não contaminar o lixo. A mulher do fluxo de sangue não podia tocar em ninguém, que a pessoa que ela tocasse seria contaminada. Eu, pastor Pedro, um dia, vocês não têm noção do tanto de pessoa que eu ajudei a sujar, do tanto de pessoa que eu ajudei a ir para a lama. Mas o lavandeiro me encontrou e quando ele me tocou, ele me limpou. E que esse mesmo Deus que me achou um dia, que me encontrou um dia, venha te achar, venha te encontrar. Mas nós temos aqui na igreja um lema: tem que ser
Então, quando ele te encontrar, da parte de Deus é de verdade. Mas quando você também olhar para ele, olhe de verdade. Deixa Deus fazer na tua vida de verdade. Não fuja das responsabilidades. Não queira enganar, não queira mentir, não queira continuar na mesma vida que você levava. E para encerrar, eu sei que talvez aqui quem tem mais de talvez 40 anos, 35, 40 anos, vai entender um pouco melhor. A Bíblia diz que Senaqueribe, ele mandou uma carta para o rei da Síria, para o rei Ezequias. Ele mandou uma carta. Quando nós entendemos, queridos, que antigamente, bem lá atrás, no tempo do Marcão e da Edna, que são bem já mais velhos do que nós, escreviam cartas, queridos. E a carta demorava muito tempo para poder chegar, às vezes. E muitas vezes a carta chegava e não tinha ninguém em casa. O que acontecia com essa carta? Se você não estiver em casa, é que hoje aqui é uma cidade pequena, o carteiro até conhece a gente, né? Às vezes eu não estou em casa, aí ou ele entrega no vizinho, ou passa aqui na igreja. Ô pastor, eu passei na sua casa, não tinha ninguém, está aqui uma carta. Mas naquele tempo, uma carta daqui para os Estados Unidos. Demorava 3 meses para chegar, um exemplo. Quando chegava lá, não encontrava ninguém em casa, essa carta voltava de novo para trás. E a carta, querido, ela carregava muitas coisas importantes, muitas coisas interessantes, alguns assuntos que muitas vezes eram particulares, alguns assuntos que talvez fosse de vida ou morte, mas a carta, ela era enviada. E uma carta, ela precisa encontrar o destino. Uma carta, ela precisa cumprir aquilo pelo qual ela foi enviada. Quem está me entendendo, diga amém. Coloca para mim no telão, por favor, aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3, e eu já quero encerrar. E eu quero orar nesta noite com você. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? É uma pergunta. Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar o quê? Cartas. Opa! De recomendação para vocês ou pedi-las de vocês ou a vocês. Vocês são a nossa o quê? Preste atenção nisso. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por quem? Por todos. Preste atenção nisso. Vocês manifestam que são cartas produzida pelo nosso ministério, escrita não por tinta, mas com o Espírito de quem? Do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é nos corações. Olha aqui para mim um pouquinho. Senaqueribe manda uma carta. Ezequias recebe esta carta. E nesta carta tinha um assunto. Ezequias lê a carta, entende o problema. Ele não podia resolver. Ele vem para o templo, dobra o joelho, coloca a carta sobre o altar, ora, e Deus fez tudo aquilo que nós conversamos aqui, que eu expliquei para você. Só quem está entendendo, diga amém. Mas a Bíblia está dizendo que existe um outro tipo de carta. É meio que normal, é meio natural, as igrejas, se sai um membro daqui e vai para uma outra igreja, ou se sai alguém de uma outra igreja e vem aqui para a nossa igreja, Novo Tempo, essa pessoa traz uma carta de recomendação. A pessoa vem com uma carta ou vai com uma carta. Só que, quando essa carta vai para o outro pastor, ou vem para mim, como pastor, essa carta, ela tem que vir o quê? Selada. Preste atenção nisso.
Então o obreiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, essa carta ela vem selada. Eu é que vou abrir aqui, ou outro pastor é que vai abrir lá, para saber quais são as recomendações que eu estou passando para o outro pastor. Olha, pastor, pode receber, é homem de Deus, é obreiro aqui, é pastor, é dizimista, ofertante fiel, pode confiar, família abençoada. Ele não está indo embora, nós estamos enviando para poder trabalhar e para poder fazer a obra. Amém? Só que a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo, que através do meu comportamento e do seu comportamento, nós não precisaríamos de carta de recomendação, porque nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas. As pessoas que estão aí no mundo, as pessoas que estão aí fora, meus queridos, tem que olhar para mim e tem que olhar para você e fazer uma leitura nossa. É isso que acontece. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós achamos que não tem ninguém nos olhando, que não tem ninguém nos observando, mas o meu vizinho e o teu vizinho estão te olhando e estão nos observando, porque você e eu, nós somos cartas vivas que Deus escreveu para a humanidade. E eu já quero encerrar com uma pergunta. Ou você, carta viva, qual é a mensagem que você tem carregado? Qual é a mensagem que você e eu, qual é a carta que nós temos carregado? Qual é? Se as pessoas precisam ler o meu comportamento e o seu comportamento, o que nós temos propagado aí fora? Mas é com você e Deus. Qual é o endereço que você precisa chegar? Qual é o objetivo que você precisa alcançar? Para qual país você vai, carta? Para qual rua dessa cidade que você vai, carta? Para qual bairro desta cidade que você vai, carta? E qual é a mensagem que você vai entregar? Porque tem algumas cartas que estão rasuradas. Tem algumas cartas que estão rabiscadas. Mas mesmo assim, elas levam uma boa mensagem. E tem cartas que está escrito com aquelas letras garrafais, toda desenhada, toda bonita. Mas a mensagem que esta carta leva é perdição para quem está lendo. Que Deus venha ter misericórdia da nossa vida, da minha vida como pastor desta igreja e da vida de vocês. Da tua vida que vai me ver ou está me vendo agora. Que Deus venha ter misericórdia e que nós venhamos carregar uma boa mensagem. Duas coisas para você guardar no seu coração. Carregue uma boa mensagem e deixa Deus te limpar, deixa Deus te lavar, para que você e eu tenhamos parte com Ele. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você leve esta palavra hoje para a sua casa, que você rumine durante essa semana esta palavra sobre a tua vida. Eu tenho certeza absoluta que você terá e receberá algo grande do Senhor, se você entender isso. E aplauda nesta noite bem forte o nome do Senhor Jesus Cristo. É para Ele todo louvor, é para Ele toda honra, é para Ele toda glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloquem sobre os seus pés.